mais uma aula sobre o nosso sistema operacional Linux e agora eu quero discutir um pouco mais sobre o que faz do Linux ser considerado de fato software livre, já que nós conhecemos aí as liberdades indicadas na aula anterior. Então vamos lá, um primeiro debate que nós abrimos em relação a software livre, lê atentamente comigo a mensagem para aí sim podemos debater. Quando falamos de software livre, estamos nos referindo à liberdade, não preço. Essa é uma descrição importantíssima em relação ao Linux. Quando falamos do Linux ser software livre, isso está se referindo à liberdade de uso, acessar o código-fonte para estudar, modificar esse código-fonte, redistribuir novas cópias com essas modificações que foram feitas. Isso sim se refere à liberdade. Então é liberdade de uso, liberdade de estudo, liberdade de acesso ao código-fonte, poder modificar esse código-fonte até redistribuir. Isso são as liberdades indicadas para o Linux, mas em nenhum momento há uma restrição quanto a cobrar por cópias. Professor, eu poderia criar cópias do Linux, de uma distribuição determinada Linux lá, e cobrar para copiar para a parte física? Sim. Quer dizer, tu poderia cobrar por distribuir essa parte física. Como assim a parte física? Vamos imaginar que tu botou num CD. Tu pode cobrar por esse CD que tem lá dentro o Linux. Isto é livre, porque a ideia de ser software livre está atrelada, pelo menos na licença GPL versão 2, que é a que rege o Linux, e é isso que é importante para a nossa prova, porque se fala em sistema operacional Linux, então vale a licença GPL versão 2, isso é bom que se diga, e nesse caso da licença GPL versão 2, é claro, quando falamos em software livre, estamos nos referindo à liberdade de uso, de acesso ao código-fonte, de modificar o código-fonte, redistribuir cópias com essas modificações, mas não estamos descrevendo aí a questão do preço, ok? Então isso é muito importante que a gente abra debate. E aí, é claro, observa a leitura que vocês têm agora, que está descrito textualmente lá na licença GPL. Observa o que está escrito lá na licença GPL versão 2, que é aquela que vai reger o uso do Linux. Licença Pública Geral, GPL. Foi desenvolvida para se certificar de que você tem a liberdade de distribuir cópias de software livre, e aí abre parênteses assim, e cobrar por este serviço se você quiser. Ah, professor, mas a maior parte do software livre é gratuito. É verdade, porque também tem a liberdade de distribuir essas cópias gratuitamente ou cobrar por esse serviço de distribuir cópias. Isso é muito relevante, porque isso está escrito textualmente lá na licença GPL versão 2, que é a base do Linux. Então, vou repetir a leitura contigo. Desenvolvida para a licença GPL versão 2, desenvolvida para certificar que você tem a liberdade de distribuir cópias de software livre, abre parênteses, e cobrar por esse serviço se você quiser. Então até isso, senão fica a falsa ideia que software livre tem que obrigatoriamente ser gratuito a cópia física que está sendo distribuída aquela cópia. Não, eu posso cobrar pelo CD que eu estou entregando para alguém com uma distribuição Linux. E essa pessoa pode pagar por esse CD, por essa parte física que eu estou distribuindo. Essa é a ideia, ok? Que fique bem claro isso para não causar nenhum problema aí em relação a conceitos do sistema operacional Linux e o seu software livre nas provas de concurso. Beleza, pessoal? Na próxima aula a gente continua com mais indicações sobre o que significa de fato ser software livre e essas liberdades atribuídas a distribuições que usam o núcleo, o kernel do sistema operacional Linux e a sua própria licença GPL. Se gostou do nosso vídeo, pessoal, vai lá, marca gostei, é bem importante, e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!